Gênesis capítulo 1, versículo 1. O tema da minha pregação hoje é prosperidade em meio à crise. Diz assim, Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã no primeiro dia. E depois, se a gente continuar lendo, você vai ver no versículo 10, Deus faz mais algumas coisas e diz, e viu Deus que isso era bom. Depois no versículo 12 também, e viu Deus que isso era bom. Depois no versículo 18, e viu Deus que isso era bom. Hoje eu vou sair um pouquinho do meu habitual, né? Eu estava pregando sobre lamentações aos domingos, hoje eu só fiz uma pausa. E a minha pregação hoje, eu quero usar esse texto, mas para falar alguns princípios de como organizar a nossa vida financeira. Porque infelizmente muitos acham que o simples fato de frequentar a igreja que tudo vai se resolver. Só que às vezes não é assim que acontece. Nós vivemos hoje em nosso país uma crise onde há quase 14 milhões de desempregados. Isso é verdade. Mas Salmo 1 continua sendo verdade, que nós, filhos de Deus, somos como árvore plantada junto à corrente de água, que no seu devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha e tudo quanto faz prospera. Nós cremos de fato no Salmo 84, que também diz que o cristão passando pelo vale árido faz dele um manancial. Ou seja, até em tempos de crise, tem como sim nós termos uma vida financeira não sufocada, não apertada, mas uma vida financeira mais próspera. Mas nós também precisamos definir, né, o que é prosperidade. Não é porque muitos enfatizam a questão do dinheiro que nós vamos deixar de falar sobre esses assuntos. Prosperidade para muitos é apenas ter muito dinheiro. Mas você sabia que, biblicamente, prosperidade é ausência de necessidade? Olha o que a Bíblia diz. Tendo que comer e com que se vestir, estejais contentes. Ou seja, todos nós, sem exceção que estamos aqui, temos motivos de sobra para sermos gratos a Deus. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim, toda palavra é inspirada por Deus. Eu sei que muitos pegam algumas passagens que falam a respeito de dinheiro e levam a extremo. E parece que só pregam isso, só tem esses textos na Escritura. Mas como eu falei, nós não podemos ir para o outro extremo, deixar de falar princípios que vão abençoar financeiramente a vida dos filhos de Deus também. Nós não podemos acreditar que, por conta de muitos que acreditam que fidelidade é sinônimo de riqueza, e nós vamos acreditar que fidelidade é sinônimo de pobreza. Que o crente que realmente é crente é aquele crente que passa na prova a vida inteira. Ele não passa pelo vale da sombra da morte, ele mora no vale da sombra da morte. Não podemos acreditar dessa forma, porque não é isso que a palavra de Deus diz. Aqui em Gênesis, capítulo 1, né, como nós lemos no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois, logo no versículo 2, já diz, e a terra estava sem forma e vazia. A terra se tornou um caos por conta do pecado do homem. O pecado sempre traz caos. E você sabia que na vida financeira também é dessa forma? A maioria das pessoas estão enterradas financeiramente, sabe por quê? Por conta de pecado. Mas não apenas esse pecado de adultério, essas coisas mais grotescas, não. É por conta de não saber administrar bem o seu dinheiro. Isso também é pecado, claro que é pecado. Talvez você não aprendeu, segundo a Escritura, como que se administra o seu salário, e por conta disso você colhe as consequências terríveis até hoje. Né? Tem pessoas que às vezes fazem conta que dura quase a vida toda. Já viu pessoas que fazem aniversário de criança? Nada contra, é bênção. Se fizer, me chama, que eu vou. É bênção. Mas as pessoas fazem aniversário de criança, elas gastam dinheiro que ela não tem, para comprar o que não precisa, e para impressionar quem ela não gosta. É para mostrar para o vizinho, ó, viu o aniversário do meu filho de 1 ano, o seu não teve nada, foi cachorro quente e pipoca. Olha o meu, até tobogã teve. Ela não está preocupada com o filho, ela quer, na verdade, fazer inveja para os outros. Daí depois fica 2, 3 anos pagando aniversário. O menino está com 18 anos, está pagando carnezinho do aniversário de 1 ano. Porque não soube pensar, ou festa de casamento dividida em 10 mil vezes. Não, casamento é bênção, festa em casamento ainda é maravilhoso. Mas eu aconselho você, entre casar e ter festa, se você puder escolher só um, casa. Pastor, mas sem festa? Fazer o quê? Olha, tem até alguns irmãos da nossa igreja, eu lembro que na época o meu primo, ele casou, ele já era cabo da aeronáutica, ele tinha um bom salário. Só que ele tinha outras prioridades, sabe o que ele fez? Casou sem festa.
Literalmente, na hora que o pastor falou, estamos encerrados, acabou o casamento, cada um na sua casa, acabou. Pastor, que vergonha. Não, ele tinha outras prioridades. E assim também nós devemos fazer. Portanto, diante de uma placa escrito 10 vezes sem juros, avalie. Eu preciso de 15 pares de sapato, as irmãs. Você não precisa. Os homens é mais fácil, né? 2 tá bom, um marrom e preto, não precisa mais que isso. Pode, eu sou assim, ó. Ou eu tô com marrom ou eu tô com preto. Não... Para que mais? Não precisa. Agora, uma coisa também é verdade. Muitas pessoas pensam assim, pastor, eu não consigo entender porque eu não colho bênçãos financeiras na minha vida. Ele diz, não, mas eu até dou o dízimo. Mas a questão é, você dá o dízimo e trabalha? Trabalha de forma árdua? Porque você fazer apenas uma parte não adianta. Da mesma forma, muitas pessoas às vezes trabalham, mas não são fiéis a Deus. É por isso que as coisas também não andam. Mas é necessário você ser fiel a Deus e você trabalhar muito. Em Gênesis capítulo 2, nós vamos ver que Adão, Deus ordenou que ele lavrasse o solo. Em Provérbios 6,6 diz assim, olha, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Isso é para nós. Deus não gosta de preguiçoso, não. Acordado 9h30, 10 horas da manhã, não, é óbvio que não, vai ter com a formiga. O exemplo é a formiga, ela carrega muito mais que o seu peso nas costas, trabalha demais. É interessante que em João capítulo 9, quando Jesus cura um cego de nascença, olha que interessante, Jesus passa o lodo lá no olho dele, e diz assim, vai até o tanque de Siloé. Ai meu Deus, por que não curou logo, fez o homem andar, continuar cego até chegar ao tanque, podia tropeçar, bater a cabeça e morrer. Mas não, falou, vai lá, ainda deu trabalho para ele. Eu não creio que, como alguns dizem, que é crente de verdade nunca vai passar necessidade. É mentira. Às vezes nós podemos sim passar por períodos de aflição, muitas vezes em consequência do nosso pecado, é claro, mas às vezes nem por conta disso, por causa do lugar em que vivemos. Paulo passou necessidade, então se for assim, Paulo não é crente de verdade. 1 Coríntios 4,11, Paulo diz assim, até a presente hora sofremos fome e sede e nudez. Deus do céu, olha, Paulo não tinha nem roupa para vestir. Fome, sede e nudez. E somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Paulo passou fome, sede, nudez, e isso trabalhando duro. Pode acender agora, irmão. Então sim, mas a diferença é a seguinte. Paulo passou necessidade por ser fiel. Não por ser ladrão. Não por ser corrupto. Portanto, nós também podemos perder o emprego. Mas se tiver que acontecer, que seja por ser fiel. Não por entrar em conchavo com outras pessoas para roubar o patrão. Não por desonestidade, por chegar atrasado. É assim que a Escritura diz, se tivermos que sofrer, que seja desta forma apenas. Sofra por ser santo, apenas por isso. Mas é claro, eu sei que talvez você tem cultivado hábitos durante uma vida toda. E se tem uma coisa que é difícil de mudar, é hábito. É difícil, mas não é impossível. Talvez você foi criado naquele hábito, né? Tudo que vai comprar é prestação. Parece que se ficar sem um carnezinho em casa, até crise de abstinência. Ai, cadê o carnê? Não tem. Daí você paga aquele negócio, vai ser uma bíblia desse tamanho. Daí na hora que está na última prestação, você... Ai, ufa! Já dá para fazer outro. Não é assim que muitos pensam. Como uma pessoa assim vai avançar, meu Deus do céu? Você não vê a hora de acabar uma prestação para fazer outra. Eu sei que às vezes é um hábito difícil, mas a gente precisa mudar. E de que forma? Eu quero passar então alguns princípios para nós nessa manhã. Primeiro princípio, para nós vivermos bem e prósperos mesmo em meio à crise. Primeiro princípio, com sabedoria, é óbvio. No versículo 1 que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, e depois no versículo 3 diz, e disse Deus que haja luz. Ora, a primeira coisa que precisava era iluminação. Lembrando, a Bíblia também diz que Jesus é a luz do mundo, ou seja, nós precisamos dele. Sem Deus, meu irmão, é difícil a vida da gente ir para frente, muito difícil. João 1,3 ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez. É que às vezes você pensa assim, o meu problema financeiro é por falta de dinheiro. Se eu, pastor, ganhasse uma bolada de 10 mil reais, resolveria os meus problemas. Mas não funciona dessa forma. O seu problema não é falta de dinheiro, mas falta de sabedoria. E sabedoria que provém da Escritura, é óbvio. Eu posso dar para você dezenas de ganhadores da Mega Sena,
Big Brother. Pessoas que ficaram milionárias da noite para o dia e que depois de poucos anos, de 3, no máximo 5 anos, se viram quebradas novamente. Lembra o Domini, aquele que ganhou o primeiro Big Brother lá atrás? Quebrou. Por quê? O problema dele não foi falta de dinheiro, mas falta de sabedoria. Eu estava lendo sobre um ganhador da Mega Sena chamado Antônio Domingos, da Bahia. Porque você sabe, pobre nunca tem dinheiro. Quando tem, pensa que pode gastar, que não tem fim dinheiro. Então ele ficou milionário, literalmente da noite para o dia, comprou 18 carros, 0 quilômetro, 18. A roupa que ele usava era descartável, não punha nem para lavar. Usava a roupa, chegava para tirar, tirava e comprava outra. Esbanjando, que é uma maravilha. Foi morar numa suíte de hotel. Qual que é o hotel mais caro da Bahia? É lá que eu vou. Eu quero na suíte presidencial. Tinha dia que ele descia para almoçar, aquele monte de gente comendo lá, ele dizia, atenção, hoje é tudo por minha conta. Bom, se nós estivéssemos lá, né? Qual foi a consequência? Quebrou. Faliu. Salomão, nós vemos a escritura dizendo que ele tinha dinheiro e depois Deus deu sabedoria? Foi isso ou não? Ou foi o inverso? Ele pediu sabedoria para Deus e por conta de sabedoria o dinheiro veio a reboque, a prosperidade veio a reboque. E é assim também, a inteligência sempre supera a força. Provérbios, capítulo 24, versículo 5, a escritura diz assim, mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Ou seja, mais poder tem a pessoa que é sábia, do que aquela pessoa que é robusta, que é forte. Depois, Provérbios 3,13, diz assim, feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento. Não é feliz aquele homem que acha dinheiro, mas aquele que acha sabedoria. Porque ele diz, ali no versículo 5, capítulo 24, mais poder tem o sábio que o forte. Porque convenhamos, quem você acha que ganha mais? O servente de pedreiro, robusto, forte, ou o engenheiro sábio que planeja uma casa? A sabedoria é aquilo que vai levar a gente a ser próspero. Eu não sei se você já assistiu o filme do Capitão América, é interessante, que tem uma parte, ele era um soldado, né, do exército americano, se eu não me engano, fez de tudo para entrar, e ele era pequenininho, magrinho, mirrado, perto de uns soldados bem grandes. E então eles estavam fazendo uma corrida, uns 15 quilômetros correndo. E o sargento disse assim, eles pararam num ponto, onde tinha um mastro com uma bandeira dos Estados Unidos, bem lá em cima, um mastro de ferro. E o sargento disse assim, quem conseguir pegar a bandeira lá em cima, vai voltar para o acampamento, vai voltar para a base de viatura, de carro. Meu irmão, os soldados se matando para tentar subir no negócio. Não conseguia. E então ele magrinho, olhando ali o pessoal se matando para subir, escorregando, suado, né? Ele então olha para o pé, para o suporte, assim, onde estava presa aquela haste, solta um parafuso que está ali, solta o parafuso, o mastro faz assim, pá! Cai no chão, ele vai, pega a bandeira e entrega para o sargento. Sabedoria. O sargento falou que tinha que descer a bandeira, não perguntou como. É assim eu e você também. Precisamos sempre procurar ser sábios. Vi uma vez uma frase do Bill Gates, sabe Bill Gates, né? Microsoft. Ele disse o seguinte, nunca trate mal os nerds da sua sala de aula ou os nerds do seu bairro. Por quê? Sabe o que é nerd, né? Que ele não só pensa em estudar, né? Coquinhos. Nunca trate mal, sabe por quê? Tem uma grande probabilidade de ele ser o seu chefe quando ele crescer. E é verdade, é assim que acontece. Portanto, devemos ser sábios. Sabe o que é ser sábio? Ser sábio é pedir conselho quando você vai fazer alguma coisa. Agora, tem pessoas que não, elas preferem pagar o preço, tacando a cabeça na parede, do que pedir conselho para pessoas mais sábias. Sendo que conselho é algo bíblico, é algo maravilhoso. Provérbios 11, 14 diz assim, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Ou seja, quando não há sábia direção, o povo tomba. Mas na multidão de conselheiros, há segurança. Depois, Provérbios 24, 6 diz assim, com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Calma aí, aonde que está a vitória? Aonde que está a sabedoria? Conselhos. Deixando bem claro, na multidão de conselheiros, não é na multidão de fofoqueiros. Então você pensa que é sair pedindo opinião para todo mundo. Não é. Na multidão de conselheiros. Você precisa fazer isso, meu irmão. Vai comprar um carro. Nada mais justo. Vê um bom mecânico que você conhece, se puder, algum irmão ou alguém de confiança, fala, olha, o fulano ofereceu tal carro para mim, eu trazia aqui, esse carro é bom de comércio, é bom de motor. Uma vez o irmão perguntou para mim, pastor, apareceu tal carro para eu comprar, o que o senhor acha? Eu não sei não, eu entendo de orar.
Agora, de mecânico, você tem que levar para o mecânico. É assim que funciona. Eu faço isso, às vezes, quando estou com dúvida, eu vou lá e pergunto, irmão, aquilo ali, você acha que é bom ou você acha que não é? Mas as pessoas não fazem assim. É tão interessante que a Bíblia diz em Atos, Paulo diz a Bíblia estava passando por um naufrágio na sua viagem a Roma. E Deus tinha falado assim, Paulo, você vai chegar vivo lá em Roma, fique em paz. Deus falou com Paulo. E ainda disse assim, olha, você vai chegar vivo e eu vou fazer ficar vivo todos os tripulantes do navio. E diz a Bíblia que eles passaram uma tempestade ferrenha. E então eles chegaram perto de uma ilha, o barco estava quase se desfazendo, o navio quase se desfazendo. E diz a Bíblia que os marinheiros queriam pular e sair nadando. Sabe o que Paulo faz? Paulo vai lá e chama o comandante do navio e diz assim, não deixa eles pular não. Ô Paulo, calma aí, está com medo, Deus falou que vocês vão até o final. Pode isso? Não, deixa eles aqui. Eu entendo é de orar. Agora de remar quem entende é eles. Deixa eles no barco. É assim que nós devemos fazer. Pedir conselhos para aqueles que sabem mais do que nós em determinada área. Daí está lá o jovem adolescente que quer casar. Benção casar. Em vez de ele pedir opinião para os seus pais a respeito da moça, a respeito do rapaz, fala, pai, mãe, olha, puxa, eu já estou na idade de casar, eu já trabalho. Estou interessado na fulana. O que o senhor acha dela? O senhor conhece a família dela? Em vez de se alguém da igreja perguntar para o pastor, eu estou interessado no fulano, na fulana lá. O que o senhor acha? Né? Qual que é o histórico dele na igreja? Não, mas não, sabe o que ele faz? Ele vai ver o perfil do Facebook. Deixa eu ver quantas curtidas que tem. Deixa eu ver as fotinhas que põe. E você sabe, o Facebook é mentiroso. Você já viu alguma irmã? Irmã não, mulher, no geral. Você já viu alguma mulher postar foto no Facebook limpando fogão? Quando acorda, o cabelo que parece um leãozinho? Você não vê. É sempre quando vai sair. Daí tira as fotinhas, né? Biquinho, daí põe. Mas aquilo ali é mentira, aquilo lá não é a vida dela normal. É assim que funciona. Mas segundo princípio, de como ser próspero em meio à crise, trabalho primeiro, lazer depois. Tem uma máxima na escritura que é assim, primeiro você planta, depois, só então depois você colhe. Para Deus, diz a escritura que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus, antes de descansar, trabalhou 6 dias, para depois então ter o descanso. Agora, o Zé Ruela da esquina, ele quer viajar todo final de mês para Ubatuba, só não tem trabalho. Mas quer. Ele não vê a parte primeiro do trabalho árduo, para depois desfrutar, para depois ter lazer. E convenhamos, você tem um povo que na maioria, maior parte, não gosta de trabalhar, o povo brasileiro, né? Meu Deus do céu. O que brasileiro normalmente gosta? Feriado na quinta, porque emenda quinta, sexta, sábado, domingo. Falou em greve, ele nem sabe para que é. Opa, tô dentro. Ganhar dinheiro sem trabalhar é comigo mesmo. Concorda comigo que muitos ficaram tristes quando o Brasil foi eliminado da Copa do Mundo? Mas é porque o Brasil perdeu, sabe por quê? Porque eles viram, nossa, terça-feira que vem eu vou ter que trabalhar o expediente inteiro. Por isso que ele ficou triste com a eliminação do Brasil, porque, tem que trabalhar. Como que pessoas sem esse tipo de pensamento vão prosperar, meu Deus do céu? Sendo que tem aversão ao trabalho. É por isso que eu sou a favor de ganhar por produção, é o que a Bíblia diz. Do suor do teu rosto comerás. Serviço comissionado é uma maravilha, porque trabalhou, tem, não trabalhou, não tem. Simples assim. Você percebeu que em sua maioria, não estou dizendo todos, claro que não, mas em sua maioria, o funcionalismo público é horrível. Não estou dizendo que todos, é óbvio, né? Tem irmãos da nossa igreja que são funcionários públicos que trabalham, de fato, fazem jus ao seu salário. Mas você percebeu que a maioria não é assim? Vai nas repartições públicas da vida aí. Trata você mal. Não quer trabalhar, sabe por quê? Se eu trabalhar, eu ganho. Se eu não trabalhar, eu também ganho. Como que uma pessoa que tem essa mentalidade vai prosperar? Eu li uma vez uma reportagem sobre algumas mulheres do Nordeste, onde uma empresa têxtil abriu vagas de emprego e queria contratar elas. Sabe o que elas disseram? Mas se a gente for trabalhar, a gente vai perder o Bolsa Família. Elas preferiam ganhar menos sem trabalhar do que abrir mão daquilo dali, suar um pouco e ganhar mais. Porque detesta trabalhar. Tem um palestrante chamado John Maxwell, e ele é pastor, inclusive, ele fala muito a respeito dessa parte financeira. Ele conta que uma vez ele estava dando uma palestra, e ele via que tinha um jovem na frente dele ali com anseio por aprender, por querer sabedoria mesmo. Então ele disse para o jovem, você quer ser sábio? O jovem, eu quero muito, quero muito. Então ele disse assim, acorde cedo, estude, se dedique,
faça o seu melhor, leia até os seus olhos não aguentarem mais ficar abertos, se dedique, durma tarde, no outro dia faça isso novamente, no outro dia novamente. Se você fizer isso durante uns 5 anos, é bem provável que você vai começar a ver alguns vestígios de mudança na sua personalidade, no seu jeito. Mas se você não desistir, você continuar se dedicando, acordando cedo, estudando, trabalhando afinco, se dedicando, depois de 10 anos, é bem provável que as mudanças sejam um pouco mais perceptíveis. E se você não desistir, depois de uns 20 anos de dedicação, as pessoas vão chegar em você e vão dizer o seguinte: nossa, como ele mudou tão de repente, né? Ficou sábio do dia para a noite. Porque essa é a vida, não há outro caminho. Uma vez perguntaram para um pregador: pastor, quanto tempo o senhor gasta para preparar essa mensagem? E o pastor já era de mais idade. Ele disse assim: olha, essa pregação eu gastei 45 anos. Aí, como assim, pastor? 45 anos, o senhor tem de idade. Ele disse: a pregação é o resultado de uma vida. E é claro, não apenas da minha vida, da vida de outros homens também que vieram antes de mim. Uma vez, Bill Gates deu uma palestra, simples, 15 minutos. Ele terminou a palestra, as pessoas ovacionaram a ele durante mais de 5 minutos, aplaudindo. Assim, eu pergunto, ele foi aplaudido pela palestra ou pela vida que ele tem? Com certeza é pela vida que ele tem. Só que muitos, infelizmente, preferem carregar um piano do que carregar livros. Nada contra. Mas carregar piano é mais árduo. Ganha menos. Carregar livro pesa na mente. Mas pode ter certeza, vai levar você mais longe. Portanto, carregue um livro hoje para você não precisar carregar pianos amanhã. Terceiro princípio de como ser próspero mesmo em meio à crise: organização. Meu irmão, se você não é organizado, dificilmente você vai conseguir ser próspero. Eu vi pessoas que na casa não sabem onde está nada. Cadê a tesoura? Não sei. Que cada dia está num lugar. Daí está lá, na hora que precisa não acha tesoura. Daí faz o quê? Compra outra tesoura. Daí depois, um belo dia, está limpando a casa e acha a tesoura que estava perdida. Nossa, que prosperidade, agora temos 2. Não tem, você gastou dinheiro que não precisava. Podia investir em outra coisa. Falta de organização. Deus planejou tudo, meu Deus. Tudo planejado para criar o mundo. Deus tinha tudo contabilizado. Olha que a Bíblia diz que Deus, Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Lembra quando Jesus conta a parábola da ovelha perdida? 100 ovelhas, uma se perdeu. Mas quem percebe? Tem 100, uma se perdeu. Deus percebeu. Ele sabe, opa, calma aí, está faltando alguma coisa. Porque eu contabilizo tudo. Eu sei aonde estão as coisas. Deus tem o livro da vida, onde está escrito todos os nomes. Imagina se Deus fosse relapso com alguns de nós. Não, vou anotar o nome do Paulo, mas eu vou anotar depois. Esquece de anotar o nome do Paulo. Paulo chega no céu lá: Senhor, meu nome aí. Puxa, não, onde que eu pus seu nome, rapaz? Cadê Paulo? Já era, meu irmão. Imagina a angústia. Graças a Deus ele não é relapso como alguns. Agora, se Deus tinha o livro da vida onde ele anota todas as coisas, por que você não pode ter o smartphone da vida? E anota as coisas que você precisa. Não, pastor, eu guardo de cabeça. Eu vi pessoas dizer assim: não, pastor, eu guardo na cabeça. Eu vi um pastor dizendo uma vez, ele disse assim: olha, cabeça foi feita para pensar. Para guardar as coisas, papel e caneta. Ou celular hoje em dia, é mais fácil, né? Marca, deixa um pouquinho da capacidade da sua memória mais livre. Mas se queremos ser prósperos, precisamos ter organização, planejamento, precisamos ter prioridades. Deus é assim. Você precisa não só se planejar, mas dentro do planejamento você colocar prioridade na sua vida. Porque muitas coisas temos para fazer. A questão é, calma aí, o que eu tenho que colocar primeiro? O que é mais importante? Qual que era a prioridade de Deus ao criar o mundo, lembra? A prioridade de Deus era criar o homem. Então o que Deus fez? Durante 5 dias ele trabalhou afinco, para que no 6º dia ele pudesse fazer a sua obra-prima e colocar no jardim. Ou seja, tudo planejado, tudo pensado, tudo com prioridades. O homem era o sonho de Deus. Então ele 5 dias investindo, para só depois fazer o que ele queria, para depois no 7º então descansar. Agora, se você quer ver realmente o sonho da sua vida sendo realizado, você precisa ter prioridade, meu irmão. Você precisa ter foco. O que é mais importante para você? Daí está lá, eu sei que carro hoje em dia não é luxo, né? Necessidade. Mas adianta uma pessoa ter um carro próprio e morar de aluguel? Não é mais fácil investir no que é prioridade primeiro? Uma casa? Porque convenhamos,
carro desvaloriza, é rápido. Carro dá manutenção, carro dá trabalho. Você tem que colocar o que é prioridade para você. Pastor, minha prioridade, eu preciso de uma casa, né? Sair do aluguel. Ah, bênção. Você está poupando quanto por mês? Você está investindo quanto por mês para que isso se concretize? Não, pastor, estou orando. Meu irmão, é bênção orar. Mas preciso poupar também, senão não adianta. Senão não funciona. Quanto você tem investido nas suas prioridades? Um mecânico, qual que é o maior investimento de um mecânico? Ferramenta. Você imagina um mecânico que faz tudo na gambiarra. Ele vai lá e precisa de uma chave diferente. Ah, não tem, ó, usa uma faca no lugar da fenda. Em casa dá para fazer alguns servicinhos assim. Sem serviço que não dá. É tal coisa que não dá. Vamos fazer uma adaptação. Não funciona. O mecânico tem que investir em ferramentas. Em cursos profissionalizantes. Um pastor tem que investir em livros. Eu nunca vi pastor que não gosta de ler. É incoerente, né? Pastor que não gosta de ler. É absurdo. Você precisa colocar as coisas em ordem, porque colocá-las fora de ordem pode frustrar ou até mesmo matar os seus planos. Você imagina se Deus, com o objetivo de fazer o homem, ele no segundo dia fizesse o homem ia morrer, porque não tinha estrutura preparada o suficiente para receber o homem. Ele não poderia fazer o homem no terceiro dia, no quarto, mas ele tinha que fazer o homem no último dia, depois que tudo estivesse preparado. Uma vez eu conversava com o irmão estava precisando comprar uma casa, e ele tinha um carro muito bom, e ele, de forma sábia, inspirado pela Escritura, falou, não, eu preciso de carro, claro que eu preciso de carro, ar-condicionado dá para aguentar sem, é só abrir o vidro, né? Preciso de carro, direção hidráulica, se puder bem, se não puder, só fazer uma academiazinha ali, né? Uma forcinha a mais no braço, não tem problema. Então ele tinha um carro bom, vendeu e deu de entrada na casa. E eu lembro que ele comprou um carrinho velho, Chevette. Ninguém tem Chevette que não, né? Espero. Chevette é mais ou menos da idade do meu, né? Mais velhinho um pouco. A gente até brincava, irmão, tá vindo pra igreja de Chevectra, é? O pessoal fala que o meu é um Eco Escort, né? Você não quer um Escort? E a gente brincava, irmão, Chevectra aí tá turbo, hein? Comprou a casa. Depois trocou de carro de novo. Prioridades. Agora você vê muitos moleques que compram carrões e depois acabam sem nada. Eu cansei de ver isso aí, na época de militar. Eu olhava, às vezes, o capitão andando de Uno Mille e o soldado recém-engajado comprava um carro novo. Comprava uma Hornet, comprava uma Moto Zero. Dava 2 anos, ele tinha que vender, desfazer daquilo ali, porque não aguentou pagar a prestação, é óbvio. Tinha que desfazer daquele bem e regredindo. Daí da Hornet vinha para a Titanzinha, da Titanzinha para a bicicleta, da bicicleta para o busão. Nada contra. Andar de ônibus. Eu, durante um bom período da minha vida, andei de ônibus. Eu até brincava, amor, hoje nós vamos andar de Mercedes. Mercedes-Benz, cabe 44 pessoas, motorista, horário marcado, o negócio é chique. Essa é a vida. Para se conseguir algo depois, é necessário. Mas também é necessário economia. Meu irmão, se você não for organizado, não tiver planejamento, não tiver prioridade e não for econômico. Como assim, pastor, ser econômico? A Bíblia diz que Jesus, ele multiplica os pães. E quando ele multiplica os pães, sobra pães. O que Jesus fez com os pães que sobrou, lembra? Dá para os outros daí. Joga fora. Foi isso que Cristo fez? Não. Ele diz, recolhe o que sobrou. Essa é uma lição de economia. Sobrou, meu irmão, leva para casa. Agora tem gente que morre de vergonha. Vai ao restaurante, às vezes come aquele bife parmegiano maravilhoso. Só que às vezes vem muito e sobra um chinelão daquele maravilhoso, cheio de queijo. Ele diz, ai, que vergonha, pedir para a mulher fazer uma quentinha para eu levar para casa. E fica com vergonha. Não, moça, embrulha isso aqui que eu vou levar para casa, vou jantar isso daí ainda. Pizza é a mesma coisa. Nossa, mas sobrou 2 pedaços de pizza, fica feio levar. Fica feio você não levar. Daí depois, quando nós tiver na sua casa com fome, você vai lembrar da pizza que ficou lá na pizzaria. E vai ter que sair para comprar pão, para comprar as coisas. Seja econômico, assim como Jesus Cristo foi. Eu desafio os irmãos. Sabe qual que é uma boa dica? Para você economizar na compra? Pastor, eu compro muita besteira. Primeiro, se possível, não leva criança. Já começa por aí, né? Ou se levar a criança, já fala para o menininho assim, não vamos comprar nada. E não deixa, não compra. Mas sabe qual que é uma boa dica? Almoça antes de fazer compra. Aí enche a barriga. Enche a barriga mesmo.
você não vai comprar besteira se você fizer compra de barriga cheia. Porque você vai com fome, meu irmão. Você quer comprar tudo, você está passando. Nossa, queijo cheddar deve ser bom. Põe. O que é isso aqui? Nunca experimentei. Vamos levar também. Daí chega depois fica tudo em casa perdido. Porque era ruim, né? Palmito, nossa, deve ser maravilhoso. Mas não é, o seu estômago está lá no fundo. E você acha que o negócio é gostoso, mas é ruim. Não estou dizendo que palmito é ruim, não. Se você gostar, não tem problema. Daí não sabe por que não avança, porque não economiza. Que é uma dica, irmã. Pega a água da máquina, sabe aquela água que faz a máquina, joga fora, cheirosinha, cheirinho de amaciante, joga no quintal. Ou você vai deixar aquela água embora, cheirosa, e vai gastar água depois para jogar no quintal de novo. Vai tomar banho, esfrega com o chuveiro desligado. Eu faço isso para os meninos lá. Abriu, molhou, fecha. Esfrega o negócio fechado. Depois você abre e arranca o negócio. Você vai economizar água, você vai economizar energia, ou você pode ir até mais extremos, igual alguns. Hoje em dia vende aqueles adaptadores de carregar celular que você põe no carro, né, no cinzeiro. Daí deixa lá carregando o celular no carro, à noite. Pastor, mas vai gastar a bateria do carro. O carro anda e recarrega. A bandeirante não. Bandeirante você vai ter que pagar se deixar a noite inteira lá. É necessário ser econômico. E também é necessário fazermos avaliação. Era isso que Deus fazia. Você percebeu o que nós lemos aqui? Olha, no versículo 10, e viu Deus que era bom. Depois, no versículo 12, viu Deus que era bom. Depois, no versículo 18, viu Deus que era bom. Ou seja, Deus fazia as coisas e avaliava. Calma, isso aqui que eu fiz, foi bom? Foi bom, então posso fazer outra. Nós também, diante das nossas decisões, diante dos nossos feitos, do nosso trabalho, devemos avaliar. Calma, isso aqui foi correto? Isso aqui trouxe lucro ou trouxe prejuízo? Se você aprender a diferenciar necessidade de desejo, pode ter certeza, você já vai avançar muito. Porque comer é uma necessidade. Porção de camarão não é necessidade. Desejo. Se puder juntar os dois, maravilha. Mas a porção de camarão vai matar a fome? É óbvio que vai. O arroz com o zoiudo, com o ovão também vai. Os dois matam a fome. Então aprenda a diferenciar. Agora não tem pessoas que passam diante de uma loja, olha lá, tá com o sapato bom, mas olha, eu necessito de mais um sapato. Dá até tremedeiro se não comprar um negócio. Pergunte antes, olha, isso aqui é necessidade ou é desejo? Avalie a sua vida. Se você avaliar, meu irmão, a sua vida, você vai ver que muitas das suas necessidades serão usadas em no máximo 2 semanas. Criança é assim, né? Eu quero. Daí você compra o brinquedinho. Dá 1 semana, tá o brinquedinho jogado. Não pode dar para a criança tudo que ela quer. Deixa pedir bastante tempo. Você vê que ela não desistiu de pedir, daí pode ter certeza, é algo que ela quer. Agora criança chega na loja de brinquedo lá, R$1,99, né? Mais baratinho de preferência. Pai, compra esse. Fala, não. E esse? Também não. E esse? Vai chutando, vai que uma hora cola. Você vê, ela não quer aquilo ali. Agora, quando uma criança quer, ela fica, pai, uma bola. Você dá um carrinho, não, pai, a bola. Aí é diferente. Mas nós precisamos também avaliar sempre. Sabe qual que é o problema de muitos? É que muitos fazem uma avaliação totalmente errada. Eles fazem a avaliação mais ou menos assim. Põe ali, por favor, calma. Eles fazem assim, ó. Volta, só um. Aí. Não sei se dá para enxergar isso, não falo. O cara tá lá, ele tem um super salário, 1.500, tadinho, hoje em dia, 1.500. É só para sobreviver mesmo, né? Mas ele tá lá, ele ganha R$1.500. Daí ele pensa o seguinte, vou comprar um carro. Novo. R$800 de prestação. Você pode pensar, né, pastor, mas não pode fazer uma prestação de 800. Por quê? O máximo que você pode comprometer é 30% da renda. Ou seja, você pode fazer uma prestação de no máximo 500. Pastor, então não tem como o cara fazer uma prestação de 800. Mas você não sabe que o cara é esperto demais. Sabe o que ele faz? Ele pega aquele olerite, aquele contra-cheque dele, quando vem férias, quando vem 13º, quando vem tudo, vem aquele olerite bem grande. Ele vai lá na concessionária. E ele não ganha 1.500, mas ele vai lá. Olerite, R$3.500. Juntou tudo atrasado, férias, 13º. E ele tenta enganar o povo. Olha como que eu ganho bem. Só que ele está fazendo com que ele mesmo se lasque. Daí ele consegue fazer uma prestação de R$800 e ganha 1.500. Ele esquece que carro tem manutenção, né? Chuta uma manutençãozinha básica, R$100 por mês. IPVA de um carro de 30 mil, se ele comprar um carro de 30 mil, é 4% do valor do veículo. Ou seja, R$1.200 de prestação de IPVA. Normalmente divide em 3 vezes, né? 3 de 400. Mas vamos ser mais benignos, vamos dividir em 12 no ano inteiro. 12 prestações de 100.
Daí o cara está lá. Assim, e outra coisa, vai comprar carro novo, não fazer seguro, não tem como, né? Tem que fazer seguro. Agora, se tem um carro mais igual o meu dos Flintstones, não tem problema não, desde que tem seguro. Mas carro novo precisa. Daí vai pagar R$150 a média da mensalidade do seguro. Daí o cara está lá, 800 de prestação, manutenção R$100, mais IPVA R$100 mensais e seguro 150. Põe para baixo, por favor. Daí ele tem lá um gasto fixo de 1.150 para o carro ficar parado na garagem. Ele acha que ele está fazendo um bom negócio. O que é? Teu carro novo. Você está pagando 1.150 para deixar o carro parado. Se você for andar, não sei lá, uns R$200 mais ou menos de combustível por mês. Por aí. Se for 1.8 ainda, não, eu gosto de carro potente. Daí você se lasca, mas bonito mesmo. Eu fico perguntando, seguro obrigatório, tem que pagar todo ano, eu não sei quantos que é mais ou menos, coloquei 250 ali. Combustível. Eu pergunto, esse carro vai comer o quê? E se tiver filho? E se tem imprevisto? Como que vai pagar água, luz, prestação da casa? Aluguel? O cara está lascado. Mas ele acha que é sábio, porque pegou aquele olerite maravilhoso e foi lá. Não avaliou antes. Precisamos avaliar. Quarto, já estou terminando, tá, irmãos? Esse próximo aqui são rapidinho. Criatividade. Se você quer ser próspero, é necessário ser criativo. Deus, ele foi criativo quando ele fez o mundo na diversidade. O que é criatividade? Criatividade é você pensar quando ninguém pensa. É você fazer as coisas que ninguém faz. Alguns dizem que Thomas Edison, o inventor da lâmpada incandescente, ele testou mais de 10 mil filamentos. Sabe aquela lâmpada antiguinha lá, aquela de bolinha? Ele testou mais de 10 mil filamentos até achar o que iluminava ali. E a cada derrota que ele tinha, ele não via como derrota. Ele dizia assim, descobri mais alguma coisa que não dá certo. Mas perseverou, foi criativo. Tem um irmão que uma vez ele era encarregado do serviço dele, tinha um bom salário, 3 mil e pouco. Só que ele falou, pastor, não está dando mais certo trabalhar lá. O que eu faço? Minha esposa deu uma sugestão para ele. Por que você não vende ovo? Você imagina, um cara encarregado no serviço, 3,5, vender ovo. Eu lembro que a minha esposa falou, olha, lá naquele lugar onde a gente morava, não tem carro do ovo. Lembra, né? 30 ovos, R$10. Vai lá. Eu ainda gravei a vinheta para ele. Vai lá. Então ele começou a trabalhar vendendo ovo, porque é dinheiro na hora, né? Comprou, recebeu, comprou, recebeu. Depois ele comprou um outro carrinho mais velho, colocou a esposa dele para trabalhar. 2 carros de ovos. A última vez que eu conversei com ele estava ganhando, beirando uns 8 mil por mês vendendo ovo. Que ruim, hein? Vender ovo, né? Daí você fica com dó daquele vendedor de ovo que passa, ai, tadinho, vou comprar 30 ovos só para ajudar. Mas está enriquecendo ele, porque ele está sendo honesto trabalhando. Mas olha, alguém que foi criativo. Alguém que disse, calma aí, vamos dar um jeito, vamos trabalhar, vamos fazer outra coisa. Criativo, meu irmão, é você ir por um caminho onde ninguém vai. Eu sempre falo, às vezes, as irmãs paradas, pastor, não tem emprego. Tem como mulher na face da terra começar a fazer unha? Pelo menos a sua, pra você não ter que gastar fazendo unha. Se puder, faz a sua, faz a dos outros. O que você tem dom? Procura fazer aquilo lá. Tem uma irmã, que nós conhecemos também, que ela começou a fazer brigadeiro para festa. Mas hoje em dia, ela paga as escolas dos filhos dela, tudo com dinheiro de brigadeiro para festa. Apenas isso. Eu vi uma vez sobre um rapaz, ele vendia gravatas. Ele comprou um carro zero, no dinheiro, no cash, juntando dinheiro e vendendo gravata. Então tem como a gente se virar. Eu dou uma dica para você. Se dispõe a trabalhar. Nem que às vezes por um período seja trabalhar de graça. Chega lá, em algum lugar, ou quer aprender a ser pedreiro? Chega lá na obra, deixa eu trabalhar uns 2 meses, uns 3 meses de graça, meio período aqui, pode? Só para eu aprender o serviço. Ora, a pessoa vai querer que você trabalhe, um ajudante de graça. E você vai pegando o serviço a cada dia mais ali, daí pode ter certeza. Ou, se você for uma pessoa que trabalha bem, ele vai continuar com você. Ou, na primeira oportunidade que tiver, colocar alguém ali, ele vai lembrar, o rapaz lá trabalhava de graça, que pra gente trabalhava bem. Traz ele, faça isso. Peça ao emprego, fala, deixa eu trabalhar um tempo aqui, e assim funciona. Quinto princípio, ter disposição para começar pequeno. Com Adão e Eva foram assim, começou só os dois. Só Adão, né? Depois Adão, depois Eva. Só os dois, hoje temos cerca de 7 bilhões de habitantes. Noé refez a criação ali, o mundo todo, começou novamente com ele, Noé e mais 7.
E Jesus começou apenas ele. E depois, então, vieram todos os filhos de Deus da nossa era. Esses homens eram grandes, mas começaram pequenos. Agora, por que você que é pequeno, você não pode começar? É óbvio que pode. Temos que começar sempre. Uma vez eu estava perto da casa da minha mãe, e tinha uma quadra de futebol lá, e eu olhei do lado de fora, estacionamento, só carrão. Sabe o que eu fiz? Eu falei, vou lá ver, deve ser playboy jogando, né? Eu entrei, na hora que eu comecei a ver, era futebol, sabe aquele futebol da terceira idade? Só velhinho jogando? Daí eu comecei a ver, faz sentido. Porque normalmente é assim que funciona. É uma vida de trabalho, se começa lá na adolescência, e que as pessoas, o velho carrão. Mas será que às vezes ele não está trabalhando desde os 18 anos? Se dedicando, e por conta disso, hoje ele tem uma vida melhor? Conta que uma vez um advogado, ele queria preencher, estava precisando de emprego, então ele chegou na empresa e disse assim, olha, eu preciso de emprego. Chegou com o seu terno, com a sua pasta, mostrou o seu currículo para o RH, e o entrevistador olhou para ele e disse assim, olha, você não dá para trabalhar conosco. Olha o seu currículo, você fala 3 línguas, você é formado em 2 faculdades, você faz isso, faz aquilo outro. Nós não temos vaga para você aqui na nossa empresa, temos vagas apenas para faxineiro. Então, ele vai para sua casa, põe uma calça jeans, um tênis, uma camisetinha polo, volta e diz assim, olha, eu quero preencher a vaga de faxineiro. Em pouco tempo ele conseguiu subir muito dentro daquela empresa, porque se dispôs a começar pequeno. Agora a maioria não quer. A maioria já quer começar lá em cima. Não, porque se não for a minha área, eu não vou trabalhar não. Eu só faço tal coisa. Não posso me diminuir, além disso aqui, não posso. Você precisa, meu irmão, ter essa mentalidade de começar pequeno, de perseverar. O fundador do McDonald's, que chama Ray Kroc, ele costumava citar uma frase de um presidente que dizia assim, não há nada mais importante do que a persistência. O talento não é o mais importante. É importante sim, mas não é o mais importante. O talento não é o mais importante. A coisa mais comum é vermos pessoas mal-sucedidas, cheias de talento. Ou seja, nada há mais importante do que persistência. E último, penúltimo, na verdade, sexto, faça com excelência. Você precisa fazer as coisas bem feitas. Deus fazia isso e viu Deus que era bom. Daí você pensa, pastor, eu dou o dízimo. Mas que adianta você dar o dízimo e trabalha de forma porca? Chega atrasado no serviço. Trabalha de forma relapsa. Meu irmão, você pode dar o dízimo, até o trízimo. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Olha o que ele diz em 1 Timóteo 5,17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, ou seja, salário dobrado. Os presbíteros, aqui falando em relação ao presbítero, né, pastor, mas vale para qualquer princípio de quem trabalha. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Como deve ser digno de dobrados honorários quem trabalha bem? Se você trabalha bem, você merece um bom salário. Onde eu morava, tinha um monte de carrinho de pipoca lá no centro da cidade. Mas é impressionante, mas tinha um carrinho de um senhorzinho lá, a fila era gigantesca, enquanto os outros não tinham nada. Por que será? Ora, era só entrar na fila e experimentar a pipoca dele. Não tinha para dele, era melhor. Fazia bem feito. É assim, deve ser, não importa, vai fazer unha, faz bem feito, cabelo, faz bem feito, é pedreiro, faça bem feito, vai estudar, faça bem feito. Se fizermos com excelência, as coisas vão avançar. Tem um irmão da nossa igreja que é pedreiro, o Edivaldo, ele que colocou granito da nossa igreja lá em Guaratinguetá. E realmente você vai lá ver, meu irmão, a coisa mais linda da igreja, mais linda. Você joga uma moeda de R$1, ela não dá um kick no granito inteiro. E uma vez um irmão viu aquilo lá e disse assim, nossa, qual a empresa que colocou isso aqui na igreja? A empresa está ali, Edivaldo e o servente. Se você trabalha bem, pode ter certeza, não vai faltar serviço, mas você precisa fazer o seu melhor. E último, para terminar, último princípio de como nós conseguimos ser prósperos, mesmo em meio à crise, é através da generosidade. Eu e você precisamos aprender a ser generosos. Percebeu que Deus fez tudo o que Ele tinha que fazer para alguém? Para Adão viver. Deus trabalhou duro. Colocou Adão no paraíso. Qual foi o primeiro dia de trabalho de Adão? Folga. Porque o próximo dia era folga. Fiz tudo para você, Adão. Generosidade. É a mesma coisa eu e você também. Devemos ser generosos
Porque se você quer ser próspero, você precisa aprender que doar faz parte, repartir faz parte. Dinheiro, ele é como adubo. Você sabe, adubo amontoado fede. Junta um monte de adubo para você ver. Agora espalha. Se você espalhar, você vai ver que ele fertiliza. Só que eu sei que muitos ouvem sobre generosidade e já pensam assim: ah, pastor, quando eu tiver, eu vou ser generoso. Você está se enganando. Se você não é generoso, se você não é fiel com o pouco que você tem, você também não vai ser generoso e fiel quando você tiver muito. A generosidade começa justamente lá atrás. Que convenhamos. Imagina um trabalhador que ganha um salário mínimo. Não sei quanto é o salário mínimo hoje, uns 980 por aí? Alguém sabe? É por aí, Cristiane? É, 980. Você ser fiel com R$98 do seu dízimo, talvez não seja tão difícil. E o dia que você estiver ganhando 10 mil? Ser fiel com 1.000. Se você não é fiel com pouco, você também não vai ser fiel com muito. E deixa bem claro, generosidade não tem a ver com o bolso, não tem a ver com quanto que nós ganhamos, mas tem a ver com o coração. Uma vez nós estávamos no retiro, já estou encerrando, e tinha um irmão, 6 filhos. Na casa dele não tinha nem banheiro. E eu lembro, não sei o que tinha faltado lá, e nós falamos, puxa, vamos comprar. E começamos a fazer uma vaquinha ali, né? Um deu 10, outro deu 15, outro deu 5. E esse irmão mais pobre de nós tirou R$50, deu assim, falou, olha, pode usar tudo, se precisar, eu também dou mais. Acabou com a gente aquilo ali, né? Falei, puxa, o mais necessitado ajudou mais. Porque aquilo era uma questão de coração. Generosidade não tem a ver com tanto que você ganha, mas com o seu coração. Para encerrar, a média da renda per capita, ou seja, a renda por pessoa, no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, é a segunda mais baixa do país. Ou seja, aquele estado, juntando a renda e dividido pela quantidade de habitantes, tem a segunda renda mais baixa. Em oposição a isso, em termos de generosidade, eles são o segundo estado que mais doam, que mais ajudam os outros estados. Porque generosidade tem a ver com o coração, em querer ajudar, e não apenas com quanto que você ganha. Em 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo diz assim, também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e de tribulação, eles eram um povo pobre, estavam passando por dificuldades. Mas olha que interessante, a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Consegue ver o que é uma igreja generosa? Pobres, ajudaram com tudo que ele tinha e até acima do que eles podiam. Dizendo, olha, queremos ajudar não apenas com dinheiro, nós também queremos trabalhar de forma voluntária para ajudar no que for preciso. Isso era um povo generoso e pobre. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Esse é um exemplo para nós de igreja, uma igreja generosa. Talvez as suas finanças estão em crise, é porque você tem negligenciado alguns princípios básicos desse aqui que eu disse. Mas às vezes você tem sido também, né, de forma correta aqui com os seus princípios financeiros. Mas é necessário também você passar a ser generoso e fiel para com a casa do Senhor. Porque quando nós somos fiéis com o nosso dízimo, com a nossa oferta, nós de fato estamos demonstrando que o nosso maior bem não é o dinheiro, mas o nosso maior bem é o Senhor. E em Mateus 6, Jesus disse, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E uma das provas que nosso coração não está na cobiça, é que nós de fato também somos fiéis ao Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas e com toda a nossa vida também. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?